Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Hoje eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, para analisarmos e para conversarmos a respeito do nosso Botafogo. Bom, agora nós estamos no período, de preparação para o nosso jogo de quinta-feira contra a LDU lá em Quito, a segunda partida das oitavas de finais da Copa Libertadores. Na primeira partida, o Botafogo venceu aqui no estádio Newton Santos por um placar apertado, foi 1-0, e agora nós vamos decidir o destino, do Botafogo nesta competição. Mas antes, vamos falar sobre alguns assuntos que têm rondado as notícias do Botafogo, que nós temos que aí fazer as nossas análises. A primeira é uma surpresa até para a gente, é que o Vitinho, o Danilo e o Alex Telles já aparecem na pré-lista de convocação do Carlos Ancelotti, não é do David Ancelotti, do Carlos Ancelotti, para a próxima data FIFA. Bom, então, com relação ao Vitinho, eu tenho a impressão que está se fazendo justiça, por aquilo que ele tem apresentado, principalmente na parte defensiva. Você deve acompanhar futebol, você que acompanha o futebol, você deve saber que lá na Europa, o modelo de futebol que se pratica na Europa, na maioria dos países, o lateral ele precisa ter uma forte característica defensiva. Ele deve saber trabalhar muito bem defensivamente. E o Vitinho, ele tem essa qualidade. Ele defensivamente ele é muito bom, muito bom. Como a maioria dos times também jogam com pontas, o futebol hoje jogam com pontas, pode ser um ponta construtor ou um ponta de profundidade, como eles falam agora, como se é determinado agora. Antigamente não, antigamente o ponta tinha que saber fazer tudo. Tinha que ter velocidade, tinha que saber jogar, antigamente eram realmente os verdadeiros que a gente chama craque de bola, o craque de bola. Você tinha que fazer tudo. Tinha que ter boa velocidade, você tinha que ter bom domínio de bola, você tinha que fazer realmente a diferença para você constar numa lista de convocados, para constar. Você deve lembrar do Éder, da seleção de 82, você deve lembrar do Bebeto, na de 94, você deve lembrar do Ronaldinho Gaúcho, na de 2002, você sabe, é preciso ter qualidade. Hoje, não, hoje o ponta, ele praticamente só corre e chuta, mas na Europa eles procuram fazer criar essa característica no jogador. Você vê o Saka, o jogador do Arsenal, da seleção inglesa, você vê o Dembélé da seleção francesa, você vê o Jack Grealish. Então você vai vendo essas características nos pontas, o Lamine Yamal do Barcelona, você vai vendo o Rodrigo no Real Madrid, o Vinícius Júnior no Real Madrid, você vai vendo essas características, onde eles conseguem aliar velocidade, mas também tem aquele trabalho de recomposição, aquele trabalho de preenchimento do espaço do meio campo para não ter inferioridade numérica naquela posição. Então o Vitinho ele tem uma capacidade defensiva muito boa e ataca bem, só cruza mal. Esse é o detalhe do Vitinho.
mas pode ser corrigido ali com um bom treinador procurando extrair o máximo do jogador. O outro é o Alex Telles, pelo lado esquerdo. Também o Alex Telles, nesse caso, é mais controlador de jogo do que o Vitinho, né? O Vitinho, ele não faz tanto ele não tem tanto essa característica de ser um controlador, auxiliar mais ali na povoação ali do meio campo, né? Se juntar aos meias, se juntar aos volantes, se juntar aos zagueiros para fazer aquela saída de três, o Alex Telles já tem essa característica. E pelas últimas convocações, você deve lembrar que foram convocados o Danilo do Flamengo, Alexandro do Flamengo. É por quê? Porque não tem outros. Não tem outros. Está sendo aí o Ian Couto, né? Parece que é lateral também. Tem outros aí que estão sendo convocados, mas é porque realmente não tem. Então, o Alex Telles também está na lista. Eu não vou dizer aqui que é justo ou injusto, mas é a lista, cara. É o futebol brasileiro. Esse é o futebol brasileiro, infelizmente. E o último é o Danilo, né, que chegou agora, não vinha jogando. Esse eu não acho que foi assim uma boa convocação, não, pré-convocação. Não vou dizer que foi porque, cara, não estava jogando, chegou agora, jogou 4 partidas no ano agora, e nem como titular, parece que fez 2 partidas como titular. Não estava jogando na Europa, ele estava machucado. Então essa aí eu não gostei não. Agora, um parêntese aqui, para você ver como a escolha assertiva, aquela escolha assertiva faz diferença. O jogador, eu sei porque converso, tenho vários amigos que são jogadores, que foram jogadores. Cara, o jogador, ele tem 2 sonhos. 2 sonhos. 3, vou colocar 3. Porque um está interligado ao outro, né? Qual é o sonho do jogador? O primeiro é jogar na seleção brasileira. Jogar na seleção do seu país. Jogar na seleção do seu país e ir para a Copa do Mundo. É o primeiro sonho do jogador. O segundo é jogar para ganhar dinheiro. De preferência na Europa. Porque na Europa você vai jogar Champions League, você vai jogar grandes campeonatos. Então esse está interligado com o outro. Mas você pode ir para o mundo árabe também e ganhar muito dinheiro lá. E aí você vê o seguinte. O Igor Jesus, que com certeza estaria como titular do Botafogo, com certeza estaria na lista de pré-convocados. Mas ele preferiu ir para o Nottingham Forest para realizar o seu sonho de jogar na Europa, jogar uma liga europeia, jogar um campeonato continental, né? Não aquele campeonato local, mas um continental. Se não me engano, vai jogar a Europa League. Mas ficou longe da seleção brasileira. Por quê? Cara, porque lá ele é reserva. Lá ele está na reserva. Jogou aí 10, 15 minutos aí do último jogo. Eu falei até que ele não tinha jogado porque nem percebia a entrada dele no jogo. Mas ele jogou 10, 15 minutos ali no jogo do Nottingham Forest contra o Bournemouth, se não me engano. Foi um jogo desse aí. Não era um jogo grande não. Mas foi um jogo desse. Foi 3-1, eu acho. Ou 3-0. Então, cara, o Igor Jesus acaba ficando longe da seleção brasileira. O Luiz Henrique, por escolher lá e ir para a Rússia, vai ficar longe, fica longe. Eu acredito que até o Gerson, daqui a algum tempo, também vai ficar distante da seleção brasileira. Então a escolha, cara, ela tem que ser bem feita. Tem que ser dentro de no momento correto. Cara, ficava no Botafogo. Hoje o Botafogo e os times do Brasil são a melhor porta para você ser convocado para a seleção brasileira. Acabou aquela, vamos colocar, o que era 70%, 90% a 10%, hoje está 60% a 40% de chance. Você tem 60% de chance jogando na Europa, mas você agora tem 40% de chance jogando no Brasil. E o Botafogo e os grandes times, como o Flamengo, Palmeiras, São Paulo,
Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, é a melhor porta que tem o jogador. Grêmio, Internacional, é a melhor porta que o jogador tem. Até do Bahia que está crescendo. Então, é a melhor porta para o jogador. E ele tem que saber agora fazer uma escolha certa, uma escolha precisa, correto? Para poder estar próximo de uma liga importante, mas está próximo também da seleção brasileira. Depois que concluiu esse sonho, aí você vai se dedicar só a ganhar dinheiro. Vai só se dedicar a ganhar dinheiro. Aí você vai para a Arábia, vai para a Europa. Né? Então, dentro disso aí. Outro assunto é a questão dos interesses, né? E eu já falava, cara, pelo pouco que eu entendo, pouquíssimo que eu entendo, eu tenho uma lojinha, um pequeno comérciozinho que eu alugo. Então, quando eu alugo, eu falo lá, cara, você tem que pintar, né? Você tem que fazer a manutenção aí da água que você usa. São obrigações de fazer. Isso chama-se obrigações de fazer. Você tem que entregar do jeito que você está recebendo. Se você fizer melhoria, essas melhorias, elas podem ser abatidas no aluguel ou ficam por sua conta, dependendo da melhoria que você vai fazer. Então, essas são obrigações de fazer. E nesse imbróglio da SAF, da transformação do Botafogo em associativo, 100% associativo, para SAF, aonde a SAF comprou 90% dos direitos do futebol, não é 90% do Botafogo, 90% dos direitos do futebol do Botafogo. Esse contrato, ele foi bem ajustado, ele foi bem amarrado. Então, todo o comprador, todo o investidor, ele vai ter obrigações de fazer na hora de assinar o contrato. O John Textor pode vender? Pode vender. Mas ele vai vender para alguém que vá cumprir aquelas obrigações de fazer. Não vai ser a moda Bangu para qualquer um. Não. Cara, você vai fazer isso, você tem que construir o estádio, você tem que fazer um investimento de tanto, o caixa não pode estar vazio. Então, já sabemos que tem vários investidores. Italiano, gregos, brasileiro, inclusive, e agora parece que também dos Emirados Árabes. Eu faço o seguinte, cara, eu quero o John Textor. Essa é a minha opinião. Agora, se mudasse, eu queria um investidor do mundo árabe, do Emirados Árabes. Por quê? Porque eu, inclusive, vi no canal do Manel, que ele explica muito bem, dentro dessa parte desses assuntos, eu gosto de ouvir o canal do Manel, eu vejo os vídeos do canal do Manel. Parabéns pelo seu canal, meu amigo. E ele explica. Cara, e eu sei disso também, né? Inclusive me informei. Você sabe que no Catar existem jogadores que são contratados pelo clube, e existem jogadores que são contratados pelo Fundo Soberano. Correto? Existem jogadores que são contratados pelo Fundo Soberano. Então aquele Fundo Soberano, ele contrata o jogador e aí movimenta o jogador para onde ele acha melhor, para fortalecer todos os clubes de uma maneira mais igualitária, né? Para quê? Para que o campeonato fique um pouco mais competitivo. Então, o Botafogo sendo comprado por um fundo soberano, no caso dos Emirados Árabes, cara, esses caras não tem problema de dinheiro. Esses caras, aumenta 1 centavo no barril de dólar. Meu irmão, o que os caras vendem de... Entendeu? O que os caras vendem de barril de dólar dá para você pagar o fluxo de caixa do Botafogo, pagar contratações, pagar melhorias, pagar tudo. É simples. Os caras não tem problema. Entendeu? Não é como um cara, não é como um investidor, não é como o John Textor, por exemplo, que tem que assim, cara, você precisa pagar, você esqueceu de declarar seu imposto de renda dos Estados Unidos. Ih, caraca, tem que pagar. Entendeu como é que é o negócio? Mais ou menos. Tem que pagar. Da onde ele vai tirar dinheiro? Vai tirar dinheiro do bolso dele para pagar o imposto. E aí, como ele está tirando dinheiro do bolso dele para pagar o imposto,
ele tem que botar dinheiro de novo no bolso. Então ele não vai gastar com o Botafogo. É mais ou menos por aí. O Fundo Soberano não, cara. O Fundo Soberano vai lá, pega aquele dinheirinho, bota lá, não fica faltando nada no caixa deles. Não falta nada, não tem problema de fluxo. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, se não fosse o John Textor, e eu ainda iria... não sei se você se lembra, vai lá, se inscreve que você vai ver. Eu botei, cara, o Textor, ele é tão capacitado que ele está arriscado, inclusive, dele ser o CEO do Fundo Soberano. Cara, vocês botam o dinheiro aí, deixa que eu faço as movimentações, as contratações, o planejamento que eu já tenho e vamos em frente. E amanhã, depois, a gente faz um contrato aí, vocês me revendem, tá tudo certo. Então, nós temos aí, cara, grande possibilidade de termos um futuro ainda melhor do que esse presente que nós estamos vivendo. Então, é dentro disso aí. Bom, agora vem aí a preparação para o jogo contra a LDU lá na altitude, né? Na altitude. Nós já conversamos a respeito de alguns jogadores, né? Como o Matheus Martins, Nathan Fernandes. Eu gostei da entrada do Jefinho. Embora altitude, cara, quando você dá aquele... Eu não sei se vocês vão lembrar, que eu acho até que foi o próprio Jefinho, quando nós jogamos o ano passado, ele foi dar dois... Não, foi um jogador, acho que até do Flamengo. Ele entrou, eu acho que, se não me engano, foi o Juninho do Flamengo. Ele entrou num jogo contra a própria LDU, se não me engano. Ele entrou, recebeu 3 lançamentos. O terceiro lançamento ele parou, ficou vomitando lá dentro do campo e saiu. Não sei se vocês vão se recordar disso aí. Ele recebeu 3 lançamentos seguidos. Ele não soube. Ele não entendeu, cara, que no primeiro você corre, no segundo você ameaça correr e no terceiro você fica parado, filho. Porque senão não dá, você não aguenta. Então o problema da altitude é muito grande. Então o que você precisa, cara? Você precisa daqueles jogadores que possam jogar mais juntos, com bola mais curta, com um toque de bola mais curta, e precisa se defender com bola e sem bola. Para quê? Para você correr menos e obrigar o time adversário a correr, porque eles estão acostumados, nós é que não estamos acostumados. Chutar de média e longa distância, e aproveitar bolas paradas. Essa aqui é a diferença. Bolas paradas. Você sofre uma falta, leva a bola joga pelos lados do campo, leva jogadas individuais, vai sofrer a falta ali naquela faltinha. Você gasta ali 10, 15 segundos por falta. 10 a 15 segundos. Rola para um lado, rola para o outro. Cara, é a famosa milonga. Você tem que ser milongueiro. Entendeu? Sofreu a falta, o juiz apitou. Tem 2 tipos de falta, tem que ter cabeça, cara. Tem a falta que o juiz apita, tá parado, aí aquela você rola. E tem a falta que o juiz não apita, então tu tem que levantar rápido, cara, para voltar para recomposição. Então tem que ter essa sabedoria. Apitou, parou o jogo, aí tu dá aquela roladinha, gasta ali 10, 15 segundos, chuveirinho na área, cruzamento na área. Cara, não dá para você correr. Não dá para você correr. Você joga, lógico, correr você vai ter que correr porque é futebol, correto? Mas você joga, você gasta o tempo ali com o time bem unido, bem compacto, assim que seria a palavra, bem compacto, e pelos lados do campo, para não dar margem para o adversário tomar uma bola ali de frente, né, na linha central do campo e partir direto para a tua linha de gol. E ali, cara, você cavar falta e bola na área, meu irmão. Abriu, chutou. Então, nós temos aí essa partida, que vai ser muito difícil. Todos os jogadores têm que estar muito bem. Há uma possibilidade do David Ricardo estar recuperado e do Cuiabano, se não me engano, e do Arthur Cabral. Não é o Cuiabano, é o Arthur Cabral.
Então vamos aguardar para ver, né? Qual o elenco que nós vamos ter. O Botafogo viaja hoje, vai fazer um treinamento lá para poder tentar se adaptar. E aí vamos aguardar, ok? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, saudações alvinegras.